Bom dia, meu Deus. Bom dia, meus amigos, meu povo querido. Estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Só temos aqui agradecer a Deus, mais esta oportunidade, este merecimento de estarmos todos aqui reunidos, encarnados e desencarnados na presença do Senhor, para mais um estudo, que a gente possa compreender a mensagem de hoje, refletir e seguir os passos do Cristo. Que a mensagem de hoje toque nosso coração e que a gente possa se modificar, se entender, se perdoar, ter mais esperança. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Então nós agradecemos ao Pai Celestial, a toda a equipe espiritual que se faz presente, os mentores deste trabalho, os nossos mentores, e pedir a eles que nos ajude, que Deus derrame sobre cada um de nós a tua sabedoria. Meus amigos, a mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a de hoje é de 113, que diz o seguinte: confie em si mesmo e dê novo rumo à sua vida. É duro viver sem sorrir, esperar o pior, imaginar a doença. Seja otimista, mesmo na maré baixa. O otimista, quando perde o emprego, a namorada ou enfrenta um problema, ele pensa logo: arranjarei outro emprego, encontrarei outra namorada. Este problema não é nada para mim. Ele sempre resiste e vai em frente. Qualquer problema visto com temor se agiganta, assume grandes proporções, machuca, perturba, mas esmorece e some, se encarado com coragem. Queira ser feliz e será. Quem procura ser melhor, encontra o rumo da felicidade. Nós precisamos, meus amigos, encontrar este rumo da felicidade. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 10º. Bem-aventurados que são misericordiosos. E o item é o 18, a indulgência. Item 18. Pelo nosso amigo espiritual, Dufour, bispo de Nerva, em Bordeaux. Nosso amigo disse o seguinte: sejam severos para consigo mesmos e indulgentes para com as fraquezas alheias. Esta é uma prática caridosa que poucas pessoas observam. Todos têm tendências ruins a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm um fardo mais ou menos pesado e precisam se livrar dele para chegar ao cume da montanha do progresso. Por que são tão exigentes para com próximos e tão cegos para consigo mesmos? Quando deixarão de perceber no olho do irmão o cisco que o fere, enquanto vocês possuem uma trava que os cega e faz com que caminhem de queda em queda? Creiam nos espíritos, pois eles são seus irmãos. Todo homem orgulhoso que se achar superior, em virtude e mérito a seus irmãos encarnados, é sempre um insensato. E Deus o julgará, por isso, no dia de sua justiça. O verdadeiro sentido da caridade é a modéstia e a humildade. Ambas consistem em ver apenas superficialmente os defeitos alheios e ressaltar no próximo as virtudes e o que existe de bom.
Ainda que o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre existe, em alguma de suas regiões mais profundas, os germes dos bons sentimentos, como se fosse uma lembrança de sua realidade espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes são aqueles que a conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho está iluminado e ao longo da jornada terrena podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao objetivo. Caridade praticada com o coração. Caridade para com o próximo e para consigo mesmo. Resumindo, caridade para com todos e o amor a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez uma lei para todas as criaturas. Que assim seja. Dufour, bispo de Nevers, em Bordeaux. Meus amigos, antes de começarmos a refletir sobre o tema de hoje, que é a indulgência, aqui no capítulo 10, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos saber o que significa ser indulgente. Essa palavra indulgente, que Dufour falou o tempo todo aqui. Em que consiste a indulgência? A indulgência, meus amigos, ela consiste em fazer o bem em vez do mal. Fazer o bem sem olhar a quem. Não é só fazer o bem para quem a gente conhece. É fazer o bem sem olhar a quem. Em desejar para o próximo aquilo que queremos para nós. O que é bom para mim tem que ser bom para o outro. Mas aí nós nos perguntamos, por que, meu Deus, ainda nos pegamos fazendo o contrário, sendo severos com o próximo? Por que julgamos tanto e perdoamos menos? Nós precisamos também sermos indulgentes conosco, nos perdoando mais, nos amando mais. Porque, meus amigos, quem não ama a si mesmo, como pode amar o outro? Precisamos olhar também para dentro de nós. Porque a pessoa indulgente, ela tem o coração bom, ela sabe ser tolerante. Quantas vezes, se você parar um pouquinho e observar, quantas vezes nos pegamos pensando e falando mal do outro? Isso é uma coisa que está dentro do ser humano. E nós precisamos mudar esse nosso jeito de ser. Às vezes a gente pensa e fala mal através do pensamento. Não precisa nem falar para uma outra pessoa. A gente faz isso pelo pensamento. Vamos pedir então força para Deus, para que Ele possa nos ajudar a resistir a essas tentações. Porque a indulgência é o sentimento que precisamos cultivar mais dentro de cada um de nós. Então, vamos pedir a Deus todos os dias isso. Quando orarmos de manhã, à noite, ao deitar, vamos pedir a Deus que nos ajude, que a gente possa ser tolerante conosco e com o próximo, que a gente possa perdoar mais, amar mais, criticar menos, falar menos dos outros. Nós só temos que agradecer a Dufour pela mensagem de hoje, que Deus o ilumine cada vez mais,
o nosso bispo de Nerva. Agradecer a Deus e a Jesus por este momento único de estarmos aqui reunidos. Agradecer à equipe espiritual que se faz presente, aos irmãos desencarnados que vieram para também ouvir a mensagem de hoje. Agradecer a vocês que neste momento estão ouvindo este evangelho e pedir a Deus que derrame sobre cada um de nós a tua paz. A paz por este mundo, pelo nosso planeta, que está passando por estes momentos difíceis. Que Deus possa tocar no coração daqueles que estão lá vivendo a guerra, para que eles possam parar, refletir, possam ser mais indulgentes para com o povo. Obrigada, Senhor, obrigada, meu Deus, por tudo, pelo dia de hoje, por estarmos vivos, pela família que temos, pela comida que chega à nossa mesa. Obrigada, Senhor, por tudo na nossa vida. Nós só temos é que te agradecer e entregarmos, Senhor, em tuas mãos os nossos sonhos, os nossos desejos. Porque quando for de vossa vontade, do nosso merecimento, nós temos certeza, Pai, que o Senhor irá realizá-los. Que assim seja. A reflexão final de hoje, meus amigos, é uma mensagem que nós recebemos de um médium, é uma mensagem psicografada, que nós recebemos de um médium lá da Casa de Oração São Francisco de Assis, que fica em Barueri, São Paulo. Essa oração, essa psicografia é do dia 20/10, agora, 20 de outubro de 2023. O tema da psicografia é o seguinte: por que teimas em carregar esta culpa eternamente? Perdoa a ti mesmo. Os erros, os tropeços do caminho, os enganos. Filhos, acalmem os corações. A trajetória é longa, há muito a ser feito, muitos aprendizados, e em teu caminho tu vais errar, tropeçar nas pedras, pegar atalhos errados. Faz parte, filho. São os erros que fazem com que tenhas que parar, refletir e fazer novas escolhas. Eles fazem com que recalcular tua rota. O importante é não estagnar. Refletir, aprender e seguir. Filho, o ontem já passou. Aquele erro que ainda neste momento reverbera em tua mente, em teu coração, que te puxa para o passado e te impede de seguir, já aconteceu, passou, acabou. Aceita e deixa lá, no tempo que se foi. Perdoa a ti mesmo, porque teimas em carregar esta culpa eternamente, em viver se chicoteando, maltratando pela falha cometida. Quem te disse que tu tens que ser perfeito? Não, filho, tu não és perfeito e estás ainda muito longe da perfeição. Consegues entender isso? Se sim, vamos adiante. Uma pessoa que não é perfeita, como tu e todos os teus irmãos aí no planeta Terra, comete erros. É simples assim. Tentando acertar, fazer o bem, ser justo, erras sim. Filho, já te dissemos, errar faz parte do progresso de aprender. Consegues entender isso? Olha para uma criança aprendendo qualquer coisa.
Vamos lá. Aprendendo a comer sozinha. No começo cai mais comida no prato e no chão do que dentro da boca. Mas aos poucos vai desenvolvendo a destreza até que hoje, adulto, tu sabe se alimentar muito bem, sem deixar sujeiras na mesa. Deu para entender com este exemplo singelo, tu só sabes usar bem o garfo e a faca, porque tiveres inúmeras oportunidades para tentar. Errastes várias e várias vezes, mas não desistisse. Então, aprendeste, parabéns. E com a vida, filho, nos relacionamentos, já feriste muitas vezes. Foi ferido, sim, várias vezes. Mas como aprender a amar, perdoar, sem os relacionamentos, todos eles? Tem filhos? Então errastes como pai, como mãe. Tem pais? Claro que também erraste como filho. E assim vai. O que quero que entendas é que, em cada momento de tua trajetória, tu fizeste o que achaste, sentias que era o melhor. Se hoje tu olhas para trás e percebe aquela escolha como errada, ok. Aprendeu, mudou, ampliou a tua compreensão. Segue sem repetir aquela escolha que agora acreditas que não cabe mais em tua vida. Mas para de culpar a ti mesmo, teu eu do passado, aquele que fez aquela escolha. Na época, agiu da melhor forma que sabia. Ser indulgente contigo, meu filho. Perdoa, porque o 70 vezes 7 de Jesus não é só para os outros, não. É para ti também. Exercita o auto perdão. Na hora em que tu entenderes isso e perdoares a ti mesmo, sentirá enorme alívio e ficarás mais leve para seguir em teu caminhar. Solta as amarras que te prendem ao passado. Liberta a ti mesmo do sentimento de culpa. Pede perdão a ti mesmo por tanta dor e sofrimento que causaste a ti com esse julgamento e sentimento de culpa que cultivastes para tanto tempo. Que teu eu de hoje possa se curvar ao teu eu do passado, pedindo perdão por ter sido tão cruel e injusto com ele. Permite a ti mesmo seguir em paz, filho. Lembra que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então, perdoa a ti mesmo. Ser hoje mais amoroso do que ontem. Ser grato pela vida, pelo tempo de que ainda dispõe aí. E aproveita cada oportunidade para amar e aprender a amar cada vez mais. Deus te ama do jeito que és. Lembra disso. Te fortalece e segue, sendo hoje melhor do que ontem. Muita luz e muita paz para todos nós, hoje e sempre. Assim seja, assim é e assim será.